Nós estamos realizando uma série de mensagens durante essas quartas-feiras, falando sobre a relação entre a lei e a graça. E hoje vamos falar sobre o encontro da lei e o encontro com a graça. O encontro da lei e a graça. Por gentileza. João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Deixa marcado aí, antes de nós lermos o texto, eu gostaria que você abrisse em Romanos. Abra aí, por favor. Vá 2 livros à frente. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos lá. Posso ler? Todos abriram? Tem alguém que não abriu ainda? Se você não tem leitura ou você não trouxe a palavra de Deus, preste atenção, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. Vamos ler junto? Romanos capítulo 6, versículo 23. Repita assim comigo: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você acabou de ler, nós acabamos de ler o seguinte: o salário do pecado é a morte. Qual é a consequência do pecado? A morte. A morte só existiu por causa de uma causa. Qual era a causa? O pecado. Então vamos lá. A causa do salário, a causa do salário, que é a morte, é o quê? O pecado. O pecado é a causa, e a morte é a consequência do pecado. Eu quero que isso você grave dentro do seu coração, na tábua do seu coração. O que nós temos que combater não é as consequências, mas sim a causa. As pessoas hoje em dia, elas colocam os olhos muito e temem as consequências, mas elas não temem a causa, e a causa é o pecado. Jesus veio combater e vencer o pecado, não as consequências do pecado. Então fique muito bem claro isso dentro do seu coração. Você deve temer a causa, não as consequências. Correto? Vocês entenderam isso? A consequência do pecado é o quê? A morte. Então a morte, ela só vem, ou a morte só existe por causa do pecado. Então nós temos que combater a consequência ou a causa? E qual é a causa? Muito bem. Então volte lá em João capítulo 8. João capítulo 8. Vamos ler primeiro o versículo 33.
Aliás, 32. O que está escrito aí no versículo 32? Conhecerão a verdade, e a verdade. Vamos lá participar do culto. Repita comigo: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual é a verdade que nós estamos apresentando? A palavra de Deus está nos apresentando nessa noite que as consequências dos nossos problemas, das nossas dores, é o pecado. A causa dele é o pecado. Está bem claro, gente? Tá ou não está? Muito bem. E quando a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem é a verdade que precisamos conhecer? Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece, você tem um encontro com o Senhor Jesus, você nasce de novo, então ele mostra para você a verdade, ele descortina os seus olhos. E esse é o propósito e o objetivo dessa série que nós estamos fazendo, termina hoje, sobre a relação entre a lei e a graça. E hoje a gente vamos acompanhar o encontro da lei e da graça, porque as duas andam juntos. A lei, que eu digo, a lei moral, falamos isso no culto passado, que a graça não anulou a lei moral, porque a lei moral, ela é a expressão exata do caráter de Deus, e Deus zela pelo seu caráter. A lei só anulou as leis cerimoniais e as leis civis. Ponto. Judicial. Ok? Então vamos ao encontro desses dois, da lei com a graça. Não tem texto melhor para expressar isso do que João capítulo 8. Versículo 1. Diz assim: e Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou. Olha a lei presente aí. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, aonde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá
e não peques mais. Você poderia repetir isso comigo? Então Jesus disse, não ouvi. Você poderia repetir isso comigo? Então Jesus disse, vamos lá. Não, vamos lá, eu vou falar e você repite. Você vai repetir, tá? Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus, ele tratou aqui a causa ou ele tratou aqui as consequências? Não, pode falar, vamos aprender, eu estou aqui para ensinar. Jesus, ele tratou aqui da consequência ou da causa dessa mulher? Qual é essa consequência que queriam apedrejá-la? Qual era a causa? Qual era o pecado? Então Jesus falou para ela o seguinte: eu também não te condeno, vai e não. Ele tratou diretamente na causa, no pecado. E muitas pessoas, elas vêm olhando para a causa, aliás, para as consequências, não para a causa, e por isso que não conseguem agradar a Deus e não conseguem ser livres do sofrimento, porque elas vêm colocando os seus olhos nas consequências, nas dores e nos problemas. Elas não vêm combatendo a causa. E Jesus, tratando aqui, ele tratou diretamente da causa daquela mulher, que a causa dela, ela estava ali para ser apedrejada por causa do seu pecado. O problema do ser humano é o pecado. A causa é o pecado. O pecado é a fonte do resultado. Você tem que entender que a condenação, ela é o resultado do pecado. Queriam condenar aquela mulher por causa do seu. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele não veio para condenar ninguém, o pecador. Ele veio para salvar o pecador. Sabe quem é que condena o homem? Quem vai condenar o homem? Quem vai te condenar? Quem vai nos condenar? Não é Jesus. Ele não manda ninguém para o inferno. O que vai mandar as pessoas para o inferno, o que vai condenar as pessoas, é o seu pecado. É o seu pecado. O culpado, o responsável pelos seus resultados, não são terceiros, é o seu pecado. É o pecado que habita no seu coração. O que vem fazendo você sofrer é o seu pecado. Essas suas dores, suas preocupações, são consequências do seu pecado. A causa daquela mulher, o resultado que queriam apedrejá-la, era o pecado que ela estava cometendo. E Jesus tratou da causa daquela mulher. Vai, ele falou para ela, vai e não peques mais. A graça nos livra da condenação da lei, para não viver mais na prática do pecado. O Senhor Jesus estava diante dela. Deus derramou a graça sobre a vida dela. Ele veio para morrer pelos pecadores. E Ele já adiantou a causa dela. Ele já adiantou a causa dela, dizendo para ela, estão perdoados os seus pecados. Eu não te condeno. Vai e não peques mais.
vai e cumpra a lei. Você está livre da condenação da lei, mas para você não viver mais na prática do pecado. Eu gostaria de chamar a sua atenção e que você colocasse os seus olhos agora nos mestres da lei. A Bíblia diz que quem levou aquela mulher até o Senhor Jesus eram os religiosos. Você pode ver aí no versículo 2: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado ensinava. Versículo 3: então os escribas e fariseus trouxeram as mulheres. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os mestres da lei, eram os conhecedores da lei, eram aqueles que apontavam os erros, os pecados das pessoas através da lei. Eles eram um perito em condenar as pessoas. Você pode ver toda a religião que é pautada na lei, ela não tem misericórdia, ela não tem amor. São pessoas hipócritas, são pessoas que também têm pecados, mas vivem apontando os erros e o dedo para o pecado do outro. Pessoas religiosas são assim, pessoas fanáticas são assim, pessoas que não têm habilidade com a palavra de Deus, pessoas que não têm intimidade com as Escrituras, que não têm conhecimento da graça de Deus, ela é contra, ela só vive condenando as outras pessoas, ela se sente maior do que as outras pessoas, ou melhor, e fazem com que as outras pessoas venham se sentir inferior às demais pessoas. Foi isso que os religiosos fizeram. Eles apontaram o dedo, eles quiseram apedrejá-la, porque o falso evangelho, a falsa religião, o falso crente, ele vive 24 horas querendo condenar e destruir a vida das outras pessoas, matarem a fé das outras pessoas. Os religiosos são formadores de ateu, vivem querendo matar os irmãos vivos. Você pode observar que quando eles vieram com um monte de pedra para apedrejar, para matar aquela mulher, Jesus só falou uma coisa para eles: está certo, a lei é para isso, é para revelar o pecado, a lei é para revelar os nossos erros. É verdade, na lei está escrito que essa mulher tem que ser apedrejada, porque foi escrito na pedra: não adulterarás, e ela feriu a lei que foi gravada na pedra. Então, como ela feriu a lei que foi gravada na pedra, então com essa pedra ela tinha que ser apedrejada e morta. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência, porque dela ninguém foge. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você pode mudar de marido, você pode mudar de esposa, você pode mudar de roupa, você pode pintar o cabelo, você pode trocar de roupa, trocar de carro, você pode querer fazer o que você quiser, realizar qualquer tipo de mudança e querer esconder de todo mundo. Mas se tem algo que você não esconde, que nós não escondemos, que ela sempre estará conosco até o dia do juízo, é a nossa consciência. Você pode esconder de quem você quiser quem você é. A tua consciência mostra, a minha consciência, ela nos mostra quem verdadeiramente nós somos. E a pior coisa é o peso na consciência. O marido que trai a mulher, ou a mulher que trai o marido, eles estão deitados na mesma cama e ninguém sabe. Ele acha ou ela acha que ninguém sabe, mas enquanto ele está roncando, ela também do lado, a consciência está lá latejando, dizendo: você quebrou a lei, você prometeu ser fiel a essa mulher e você não foi,
Você prometeu ser fiel a esse homem, e você não foi. E a consciência fica latejando. E muitas das vezes, para querer criar um refrigério na mente, na consciência, fica apontando o dedo para o cônjuge, dizendo barbaridades, para descontar, ou se não, muitas são as vezes, para querer acusá-los, ou acusá-la, de coisas que ele cometeu, e pensa que ela está cometendo, ou ele está cometendo, para camuflar um pouco da dor, do peso na consciência. Outros têm outras reações, vivem presenteando, querendo ocultar ou compensar a infidelidade. E por favor, não vá ao extremo. Tem homem e mulher que dá presente porque ama de verdade, não é porque cometeu ato de adultério. Mas o que eu quero deixar registrado, que não basta a pessoa ser religiosa, não basta a pessoa ser conhecedora da lei, da palavra de Deus, se ela não pratica. Você pode ver, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ver que não houve libertação na vida desses mestres da lei, desses religiosos. Por quê, pastor? Porque eles foram acusados pela própria consciência, e eles estavam diante daqueles que poderia libertá-lo, que poderia também perdoá-lo, mas eles eram tão orgulhosos, tão cheios de si, que eles preferiram se retirar da presença do Senhor Jesus, deixou a pedra e foi embora, do que se curvar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Assim são as pessoas que não se arrependem, assim são as pessoas que são emotivas e religiosas. Quando começa a falar que ela é pecadora, começa a tocar no pecado, tocar na causa do problema, da consequência do sofrimento, então ela prefere se retirar do que permanecer na presença do Senhor Jesus e dizer o seguinte: me quebra, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Aquela mulher permaneceu na presença do Senhor, e o Senhor derramou graça sobre a vida dela, e Jesus falou para ela: vai, não peques mais. Por quê? Porque Jesus odeia o pecado. Deus é amor, mas Ele odeia o pecado. Na epístola de 1 João, eu gostaria que você abrisse aí, por favor, capítulo 3, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, depois de Tiago, 1 Pedro, depois de Pedro, e primeira epístola de João, capítulo 3. Versículo 4. Todo aquele que pratica o quê? Vocês não encontraram ainda? Eu vou esperar. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem encontrou, levanta a mão para me ver, por gentileza. Amém. Quem não encontrou ainda? Tem alguém que não encontrou? Levanta a mão quem não encontrou. Todos encontraram? Então vamos lá. Está escrito no versículo 4: todo aquele que pratica, em outra tradução está escrito habitualmente, está escrito assim, olha: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou, está falando do Senhor Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu
e nem o conheceu. Não viu e nem o conheceu. Aí ele continua dizendo, isso aqui é muito importante, você grifar na sua Bíblia. Ele diz assim, no versículo 7, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo que vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais as obras do diabo? O pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Senão, aliás, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim, muito sério. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho do diabo. Pastor, os ímpios não gostam de ouvir isso, as pessoas que vivem na prática do pecado não gostam de ouvir isso, os bodes não gostam mesmo. Eu não estou aqui para massagear bode, eu estou aqui para pastorear ovelha de Jesus, que ainda que vivem, entrou por essa porta, vivendo na prática do pecado, escrava do pecado, Jesus está aqui para te libertar da prática do pecado, para você sair daqui hoje, não vivendo na prática do pecado. Porque as pessoas que vivem na prática do pecado, elas não são filhas de Deus. Elas ainda não nasceram de Deus. Elas ainda são filhas e filhos da ira, do pecado. E os seus pecados, se não se arrepender, confessá-los e abandoná-los, são esses pecados que vai condená-los, que vai lançá-los no inferno. Jesus não vai lançar ninguém no inferno. Jesus não manda ninguém para o inferno. O que manda uma pessoa para o inferno é o pecado. Não tenha aliança com o pecado. Não aceite ser escravo do pecado, porque nós fomos livres por Jesus do pecado. O Senhor Jesus, que esteve diante daquela situação, aquela mulher diante dele, ele derramou graça, misericórdia e disse: os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Seja qual for a gravidade ou o tamanho do seu pecado, desculpa, meu irmão, Jesus está dizendo: eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te condenar. Você sabe quem que vive condenando, te acusando? É o diabo, porque ele é o pai do pecado, ele é o princípio do pecado. Não é a igreja que condena, não é o pastor que fica acusando. Eu não tenho nada contra as pessoas, eu tenho contra o pecado. Eu amo vocês, mas eu odeio o pecado. Eu vou bater no pecado, eu vou abrir os seus olhos contra o pecado, porque você tem que fazer as suas escolhas, você tem a sua autorresponsabilidade. Quem vive na prática do pecado é porque ainda é escravo do pecado, e a Bíblia está deixando bem claro, não sou eu, João está dizendo: o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas os filhos do diabo é que vive pecando, é o que vive pecando.
É normal você ver o ímpio pecando, tudo bem, é filho do diabo. Mas os filhos de Deus não é normal viver na prática do pecado. Os que são eleitos de Deus, não é normal você... É normal errar, falhar? Sim, mas quando peca, erra, falha, é humilde. Confessa os seus pecados, abandona o pecado e vai em frente. Não é normal uma pessoa dizer que é filha de Deus, que é filho de Deus, e viver constantemente na prática do quê? Da prática do pecado. Não é normal. Olhe para o Senhor Jesus. Ninguém falou mais de pecado e inferno do que o Senhor Jesus, porque Ele veio combater o pecado, a causa da tragédia da humanidade. O mundo sofre, o mundo está perecendo por causa do pecado. E pessoas que são religiosas, elas estão à procura de lugares que vivem massageando o seu pecado, camuflando o seu pecado através de louvores. Não sou nada contra o louvor, sendo ele cristocêntrico e sendo ele para adoração e exaltação de Deus. Mas muitas pessoas, elas vêm vivendo de emoções e emoções, de louvores e louvores, massageando o seu ego, que não tem mudado pessoas, não tem transformado pessoas. E se você não entender os textos bíblicos, você vai começar a buscar pretextos, que é texto fora do contexto, para ficar cantando e pregando heresias. E no final da conta, esse pecado vai te condenar. Mas, pastor, Jesus não morreu na cruz pelos meus pecados? Morreu. Para que você vá e não peques? Não para viver na prática do pecado. Porque se você vive na prática do pecado, você não entendeu a graça. Você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada do plano da salvação. Os seus olhos ainda estão tapados. Você está cego e cega espiritualmente. E o Senhor Jesus lhe trouxe aqui, está fazendo com que você que está me acompanhando, através dessa transmissão, para descortinar os seus olhos. A graça, ela não anulou a lei moral. Isso faz parte do caráter de Deus. Existem muitas pessoas que estão confundindo a liberdade que Jesus nos deu na cruz do Calvário com libertinagem. Nós fomos livres da escravidão do pecado, para não viver na prática do pecado. E hoje em dia é uma vergonha. Hoje em dia muitas pessoas estão vivendo para a vergonha do Evangelho, carregando o título de crente ou supostamente cristão e vivendo na prática do pecado como se fosse algo normal. Ah não, Deus é amor, Deus perdoa. Pessoas que jamais foram alcançadas e convencidas pelo Espírito Santo. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do ser humano é convencer ele do pecado. Se o Espírito Santo não está te convencendo que você está errado e você não abandonar o seu pecado, não está havendo ação do Espírito Santo dentro do seu ser, te moldando, te transformando. Que evangelho é esse? É uma fraude. Que crença é essa? Que conversão é essa? É uma fraude, é uma mentira. É uma mentira. Porque o Espírito Santo, ele convence do pecado. Ele diz, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Ele convence. Não só do pecado, mas da justiça. Dizendo o seguinte, olha só, vocês que creem em Jesus Cristo,
Vocês já foram justificados e são justificados. Agora vai e não peques. Agora vai e não peques mais. E não só convence do pecado, da justiça, mas ele também nos convence do juízo. Vai haver a prestação de contas, meu irmão. Senhora, Senhor, olhe para mim. Nenhum de nós vamos passar ileso. Nós vamos ter que prestar conta com Deus. Não vai ficar assim impune, porque o pecado tem que ser punido. E se você não tiver em Cristo Jesus, não nascer de novo, você vai ter que pagar pelos seus pecados. Você que quer viver de uma forma autônoma, de uma forma desregrada, de uma forma à la vontade, sendo conduzido e conduzida pelo seu próprio nariz, então já que você é tão autossuficiente, você vai ter que prestar conta do seu pecado. E a Bíblia diz: se aquele que transgride apenas um dos mandamentos, transgrediu todos. Você não cumpriu um, não cumpriu todos. Se deixou de cumprir um, não cumpriu todos, melhor dizendo. Então, só Cristo pode te salvar. Só Cristo pode te restaurar. Só em Cristo há salvação, fora dele não há salvação. Olha o que Jesus falou a respeito do pecado, presta atenção, para a gente encerrar. Abre aí por favor, em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, olha como que ele sempre falou sério com o seu povo, ele nunca enganou, ele sempre abriu os olhos do povo e dos seus discípulos, e dos seus apóstolos. Mateus capítulo 5, versículo 27. Olha como que isso é sério. Ele disse assim, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito? Na lei de Moisés estava escrito o quê? Não cometa adultério. Agora Jesus fala assim, Jesus ele pede para olhar para ele, prestar muita atenção, e ele diz o seguinte, versículo 28, Jesus dizendo, eu porém lhe digo, Moisés disse não cometa adultério, lá na lei, eu porém vos digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, aonde? Tem como alguém escapar do juízo de Deus? Olha como que não tem como a pessoa ela ser salva, ela se salvar pelas suas próprias obras. Mas eu quero que você preste atenção, olha o olhar de Jesus para o pecado. E aí ele diz assim, olha, pastor, mas e agora? Eu olhei, eu desejei, eu olho, eu pego o meu celular, eu fico olhando sites pornográficos, eu pego o meu celular, eu entro no perfil das mulheres e fico apreciando elas na praia de biquíni e tomando sol e fazendo isso e olhando a sensualidade das mulheres, dos homens. Eu entro, eu fico desejando, eu fico olhando, inclusive eu estou até esfriando com meu marido, até esfriando com a minha esposa, e isso está me condenando. Eu olho, eu fico me masturbando, eu fico me tocando. E agora, o que eu faço? Poxa, hoje mesmo eu olhei, desejei lá a mulher que passou lá no meu trabalho, que conversou comigo. Tem alguém lá no meu trabalho que eu estou quase caindo com ela, ou com ele. Pastor, me ajuda. E agora o que eu faço? Aí Jesus ele dá um conselho.
Ele diz assim no versículo 29, a respeito desse pecado. Ele disse: se o seu olho direito leva você a tropeçar, ele é radical. Ele manda fazer o quê? Arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o seu corpo lançado aonde? No inferno. Agora, seja coerente essa questão, seja inteligente. Significa que você vai enfiar a mão e vai arrancar o seu olho, não. Tem uma mulher lá, tem um homem lá, ou você está entrando aonde não é para entrar, joga o celular fora, quebra ele, sai do computador, tira o teu olho de lá. Lá no teu trabalho você está vendo que você vai cair, sai de lá, pede as contas, sai fora. Você está vendo que você está conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, essa pessoa é casada. Você está vendo que você está se relacionando com uma pessoa que você nem conhece pelas redes sociais, e isso está acabando com você. Tira os olhos de lá. Tira os olhos dessa pessoa. Não adianta querer se relacionar com ímpio. O cristão não se relaciona com ímpio. Filho de Deus só se relaciona com quem é filho de Deus. Ah, mas vou me relacionar, depois eu trago para a igreja. Mentira. Se você tem esse pensamento, nem você ainda está se relacionando com Deus. Como vai querer que a pessoa lá fora venha se relacionar com Deus, que você está se relacionando? Ah, pastor, como que o senhor pode dizer isso? Porque quem está se relacionando com Deus, eu duvido que vai querer se relacionar com pessoas lá fora do mundo. Questão de inteligência. Os seus olhos estão fazendo você tropeçar em quê? Você está desejando o quê? Olha o pecado aí, vai lhe trazer consequência. Às vezes, a princípio, a pessoa pensa que não vai trazer consequência. Por exemplo, o pecado da bebedice. Porque não está escrito em folha nenhuma da Bíblia que beber é pecado, mas sim se embriagar é pecado. Aí a pessoa começa com um copinho, começa com uma tacinha, começa com um cálicezinho, e aí daqui a pouco ela está num barril, daqui a pouco a pessoa ela tem tendência para isso. A pessoa ela está na prática do pecado habitualmente, está transpirando cachaça, estou falando da bebida, e pensa que não vai ter consequências. Aí você vê lá, fez exame médico, deu cirrose, vai morrer, e agora? Entra em desespero, aí quer se voltar para Deus. Olha a consequência do pecado. A pessoa que fuma, está lá na cartela, está lá, na cartela de cigarro, você vira ele, está lá. Está escrito lá, fumar é prejudicial a quê? A saúde. Aí tem um desenho lá, fumar causa câncer. E aí tem uns bichos feios lá, tem ou não tem? Não tem uns bichos feios lá? Tem ou não tem? Tem uns bichos feios. Ali está mostrando a consequência do quê? Do pecado, da avareza. Quero trabalhar, eu quero dinheiro, eu estou insatisfeito, nada está bom, O pecado da avareza, da ganância, vai trazer consequências gigantescas. O pecado de idolatrar o marido. O marido tomou o lugar de Deus no ser. O marido vai embora, quer morrer. A esposa vai embora, quer morrer. O filho vai embora, quer morrer. O filho morre, quer morrer junto. A esposa vai embora, quer morrer. São as consequências do pecado, da idolatria no coração do ser humano. O Senhor Jesus está combatendo a causa de todo o seu sofrimento nessa noite, que é o pecado. A lei aponta o pecado, desmascara, só que ela leva até aquele que pode salvar,
aquele que pode restaurar, aquele que pode libertar, que é o Senhor Jesus, que é a graça, porque a lei não pode salvar ninguém, a lei não pode restaurar ninguém, mas Jesus pode. Ele é o único que pode restaurar você, a sua família, seu casamento. É o único que pode restaurar o seu vigor, sua saúde. A verdade é que o pecado, ele gera um buraco, um abismo dentro de uma pessoa, que vai gerando outro abismo, outro abismo, outro abismo, e as pessoas vai indo, se não for a misericórdia de Deus para buscar e alcançar essa pessoa e tirar ela, ela vai perecer. E Cristo está te alcançando nessa noite. Aprenda uma coisa. Eu quero que fique bem claro para você, igreja, para nós, meus irmãos, que o Evangelho, ele tem equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela não está pautada no Evangelho. Deus é amor, Deus é amor. Só que Deus odeia o pecado. Ele zela pelos seus princípios, pelo seu caráter. Jesus falou para aquela mulher: vai e não cometa mais adultério. E a prova que ela se arrependeu, que ela abraçou aquela oportunidade, ela se rendeu e foi justificada por Cristo, é que ela saiu da presença de Jesus e não pecou mais. Pelo contrário, ela se tornou uma seguidora de Cristo. Ela foi regenerada. Ela foi uma das mulheres que no dia da ressurreição de Cristo foi até no túmulo, e Jesus apareceu para ela. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que se passa com você, mas eu quero dizer que existe um Deus que te ama muito e não quer que o seu pecado te condene, te jogue no inferno. E Ele é a única solução que você precisa, que nós precisamos. O problema dos seus filhos, o problema dos teus entes queridos não é a causa que você está vendo. Aliás, não é as consequências que você está vendo, mas a causa, o problema deles é o pecado. É falta de Jesus. Não adianta você querer atacar as consequências do pecado dele. Você tem que tratar o pecado dele com amor, com misericórdia, e apontar para Cristo, porque ele sozinho não vai conseguir. Você sozinho não consegue. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Então olha que relação bonita entre a lei e a graça. Eles caminham junto. É o equilíbrio do Evangelho. A lei e a graça é o equilíbrio do Evangelho. Então saia daqui sendo cristão equilibrado, sem ser religioso, querer apontar o dedo, condenar, julgar as pessoas, massacrar as pessoas, querer ver o mal das pessoas. Pelo contrário, aquele que age com misericórdia também alcançará a misericórdia. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, no versículo 30, se a tua mão direita te leva você a tropeçar, corte-a, jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Fique em pé no seu lugar.